Fala amigos, eu sou o Note e pensa só, após ser revivido nos tempos modernos, o lutador da pré-história é levado para se encontrar com os guerreiros mais fortes que desejam se tornar sua presa. Pessoal, adentraremos na segunda temporada do anime Baki Hama, o Filho do Ogro, episódios 1, 2 e 3. Depois de esperar um bom tempo até que Baki termine seu aquecimento matinal, Capitão Stridon fala que quer apresentar alguém pra ele, um tipo de pessoa que o garoto nunca encontrou antes, mas Baki alega que todos que apareceram até agora foram desse jeito. O agente pergunta qual é o animal mais forte do planeta, o mais poderoso da história. O jovem não entende o intuito da pergunta, mas responde que eram os dinossauros, e dentre eles, o mais forte era o Tiranossauro. Stridon lhe entrega um jornal dos Estados Unidos, mostrando a matéria de um ser que não sabiam se era humano ou animal. O capitão fala que esse é o homem mais forte que um tiranossauro. Somos levados a um tempo atrás, onde os exploradores acharam um tiranossauro completamente preservado pelo Salgema, e do lado dele um humano, que aparentava estar atacando o T-Rex. O ser primitivo então foi levado até os laboratórios de pesquisa do Dr. Albert Payne, onde ganhou o nome de Pickle. O doutor está ansioso com essa descoberta, pois sempre acharam que humanos surgiram há 7 milhões de anos atrás, quando na verdade havia sido no período Jurássico. Obviamente esse fato não poderia ir a público, já que destruiria todas as teorias atuais. Allen pergunta se vão revivê-lo, mas o Dr. Payne alega que isso é besteira. Ele fala que no ano 2000, o professor Russell Breland descobriu pequenas gotas de água numa pedra de salgema de 250 anos atrás. Quando as extraiu, percebeu que eram gotas da água do mar daquela época e que os micro-organismos estavam perfeitamente preservados. Após ter passado 120 dias em um ambiente ideal, cada um dos micro-organismos tinha voltado à vida, ou seja, estavam esperando as condições ideais para voltarem à vida. O sal da pedra de 1000 metros de espessura protegeu os micro-organismos da inescapável força do tempo. Então, em teoria, seria possível trazer Pickle de volta à vida. Entretanto, Dr. Payne diz que reviver alguém é da alçada dos deuses e que não cabe a eles tomar a decisão sobre esse ato milagroso. Mas Allen consegue convencê-lo. Com isso, se passaram 91 dias desde o início do projeto de reanimação de Pickle. Inúmeros eletrodos foram colocados nele e a temperatura foi ajustada de acordo com o período Jurássico. Ele está imerso em uma solução similar a seus fluidos corporais, mas Pickle continua inconsciente, fazendo Allen deduzir que esse teste é um fracasso. Degustando uma barra de cereal, Allen desejava comer um bife, então tem uma brilhante ideia. Ele vai correndo e abre a porta da sala de congelamento, alegando que será o primeiro humano a comer a carne de um tiranossauro. Em outro laboratório, o professor Payne nota que o tecido muscular do tiranossauro é o mesmo tecido que foi encontrado no estômago de Pickle, o que significava que Pickle estava atacando aquele dinossauro. Na cozinha, Allen cozinhava 200 gramas do T-Rex. O aroma se espalhou por todo o laboratório, chegando até a câmara que Pickle estava, que ao sentir o cheiro, acorda no mesmo instante. Após despertar do seu longo sono de 200 milhões de anos, o homem começou a se levantar. O que via era profundamente misterioso. Linhas retas na vertical, círculos e transparência. Ele só viu coisas que para ele há pouco tempo não existiam. Cercado de mistérios, a única coisa que ele conseguia reconhecer era o cheiro, que lhe era extremamente familiar. Ele então caminha até chegar atrás de Allen, que fica surpreso ao ver que o primitivo está acordado e de pé. Seus pensamentos estavam uma bagunça por causa do medo que sentia. Pickle come o bife de T-Rex em uma única bocada e fica procurando por mais. Amedrontado, Allen pega o revólver que estava na gaveta da mesa. Pickle nota a intenção de ataque e fica irritado. Allen dá um tiro no chão para assustá-lo, mas Pickle já estava nas suas costas. Por reflexo, Allen desfere 3 disparos no abdômen dele. Entretanto, aquele produto da civilização, com balas de 9mm, não foram capazes de perfurar os músculos abdominais do lutador Jurássico. Então, com toda sua força, Pickle lança as balas em Allen, forte o suficiente para atravessar as paredes e o ombro direito do cientista. Depois de persegui-lo e agarrá-lo, Pickle começa a sacudir Allen, tentando se comunicar com ele da sua maneira selvagem. Porém, como não conseguiu, faz ele voar até a parede com um tapa. Mesmo com sua visão turva, Allen caminha até o freezer onde está o tiranossauro. Pickle aparece atrás dele, o fazendo achar que era o fim da sua vida. Mas a besta selvagem reconhece o cheiro familiar e entra no freezer. Ele fica extremamente furioso, afinal sua presa foi abatida por outro
outra coisa além dele. Graças a isso, Allen consegue prendê-lo lá dentro. Mais tarde ele explica a situação ao professor Payne, que conclui que foi o seu assistente que chamou essa multidão desnecessária. Entretanto, Allen fala que essas viaturas não era exagero nenhum, mas isso não fazia nenhuma diferença. Um dos agentes se junta à conversa e fala que talvez não consigam capturá-lo com vida, além de ficar surpreso ao ver um ganhador do prêmio Nobel, e o mesmo pede para que o exército seja enviado para o local, mas o agente fala que é apenas um criminoso com a força de uma besta selvagem e não o King Kong. Albert Payne diz que essa seria a comparação mais adequada a ele. Nesse momento, a parede é quebrada por Pickle, que corre na direção dos agentes e levanta uma das viaturas e a joga em outra, como se não fosse nada. Após ver a encarnação da selvageria, o agente manda contatar o exército imediatamente. O professor percebe que ele está furioso porque seu alimento, seu orgulho e razão de viver foram tiradas dele. O exército ficou feliz em ser chamado, pois essa era a chance perfeita de testar sua arma nova, que ainda estava em desenvolvimento. Chegando no local, o militar percebe que o alvo tem a força destrutiva de um homem-bomba, mas pergunta por que só não atiram e o eliminam. Payne responde que aquele primitivo é um verdadeiro tesouro da humanidade. De certa forma, ele é mais valioso do que qualquer presidente do planeta. Já que o professor é um ganhador do prêmio Nobel, o militar aceita o pedido de capturá-lo sem tirar sua vida. Para isso, usarão a máquina de batalha MBMF, aparato esse que pode fazer qualquer coisa, lidar com leões, destruir veículos militares ou até mesmo fazer uma roupa de crochê. Segundo Payne, o motivo de Pickle não sair daquele lugar era porque estava defendendo a sua era. A batalha se inicia com a máquina segurando a garganta do primitivo, mas ela é destruída com um único soco de Pickle. Assustado, o oficial tenta girar o pescoço dele, mas Pickle levanta e a mão do robô se quebra e ele é jogado para longe. Graças a isso, as forças armadas mais poderosas dos Estados Unidos partem para confrontar a besta selvagem, liderados por Stridon, que reflete estarem usando os tanques mais novos, além de helicópteros militares e tropas fortemente armadas, mas ele não achava isso aceitável. Por isso, quando chega no local, ordena que todos parem e somente ele vai andando até o local. Enquanto tirava as vestimentas, o soldado sentiu vergonha em meio àquela visão terrível. Ele viu que armas modernas são frágeis diante de uma pessoa poderosa. Então, pela primeira vez desde que tinha acordado, Pickle via olhos que não o enxergavam como inimigo. Stridon diz que quer saber mais sobre ele. O soldado fala que vai levá-lo para um lugar onde tem pessoas iguais a ele. Então, Pickle aceita e é levado para o Japão. De volta aos tempos atuais, os noticiários estavam falando sobre o Homem Jurássico, que acabou de chegar no Japão. Bucky e Stridon assistiam pela televisão. Ao observá-lo, o garoto começa a suar frio e fala que ele é muito forte. Para conseguir mais informações, a repórter Aizawa se aproxima de Pickle. Infelizmente, graças a esse ato, o primitivo agarra ela e a joga no chão, e acontece algo lamentavelmente selvagem. Todo o Japão testemunhou a selvageria tão natural para ele. Alguns lutaram pelo controle da situação, alguns simplesmente não aceitaram. Todos reagiram de maneiras diferentes, mas o pensamento de todos era: o que ele faria agora? Então, com todo o Japão assistindo sem conseguir respirar, Pickle simplesmente dormiu. Dando uma entrevista, Dr. Payne conta que os dinossauros tiveram seu fim quando o meteoro gigante atingiu a Terra. Após isso, uma nuvem de poeira subiu na atmosfera, bloqueando o calor do Sol. Imediatamente, a superfície da Terra caiu na mesma temperatura do espaço, de menos 207,4 graus Celsius. Dessa forma, tudo acabou congelando, incluindo as batalhas. O impacto deslocou as placas da crosta terrestre. Como resultado, o extrato da rocha salina, que geralmente é estável, preservou a batalha, e dentre os dois encontrados, apenas Pickle estava intacto para passar pelo processo de reavivamento. Quanto ao incidente no aeroporto, tudo o que pode fazer é pesar pela vítima daquilo. Entretanto, fala que Pickle veio de uma terra de 200 milhões de anos atrás. Logo, os valores e a moral que defendemos não significam nada para ele. Na entrada da base militar, os cidadãos estão se manifestando por causa da repórter popular. Entretanto, os militares não fizeram nenhum comentário.
trabalho. Yujiro Hama surge, avisando que vai entrar para ver o Piccolo. Enquanto eles tentam impedi-lo, Hetsu Kaiô entra sorrateiramente na base. Se escondendo atrás de um caminhão, ele reflete que é como se estivesse invadido o quarto de uma mulher, mas sabe que essa vontade começou com a transmissão na TV, no momento que viu aquele selvagem. Percebendo que o guarda estava se aproximando, Hetsu chama a sua atenção e rapidamente se encontra de trás dele, se movendo como se fosse a sombra do vigia. Após derrubar um dos guardas, Yujiro manda os manifestantes se afastarem, alegando que aqueles caras vão voar. Sua aura era tão intensa que o clima começou a esquentar. De repente, os agentes começaram a se bater na frente do ogro. O outro, ao invés de impedi-los, começou a socar o próprio rosto. Yujiro, que estava olhando, caminhou até o portão. Para os manifestantes, era como irmãos encrenqueiros tentando colocar a culpa um no outro, quando são descobertos pelo pai severo, como se estivessem se castigando antes mesmo do pai. Então, com o comando de Yujiro, os militares pararam. O ogro diz que eles fizeram a escolha certa. Se tivessem escolhido outra saída a não ser lutar, ele teria massacrado todos eles, mas se tivessem atacado, o resultado seria o mesmo. Então, se agredirem entre si foi a escolha correta, por isso diz que perdoa eles, o que deixa os militares aliviados. Yujiro então corta a fechadura com as próprias mãos e entrou como se estivesse na sua própria casa. Combinando sua respiração com a do guarda, Hetsu conseguia se infiltrar numa boa. Para chegar até o primitivo, Hetsu se torna a sombra de outro soldado, mas acaba sendo descoberto por causa da luz da torre de vigilância, tendo que nocautear o soldado para não ser pego. Encontrando a base onde está o homem primitivo, Hetsu usa uma corda para chegar até o teto, mas percebe que a entrada já estava aberta. Lá dentro, ele observa que Koshi Shinogi já havia nocauteado os guardas, que também estava ali pelo mesmo motivo. O dinossauro de enfeite se quebra, e dentro dele está o deus da guerra Dopporochi, que diz que foi o primeiro a chegar. Da água sai Jack Hama, o irmão de Baki. Debaixo da cama surge Goki Shibukawa. Quebrando uma das paredes, sai Katsumi Orochi. E no teto está Jaco Kaiô. Todos vestidos de preto como se fossem ninjas, coisa que, segundo o Doppo, é muito constrangedor. Quando olham o que Piccolo está fazendo, percebem que ele está dormindo, mesmo com toda essa comoção do lado de fora. Segundo Shibukawa, ele está assim porque não considera eles uma ameaça. Jack então chuta a árvore, o que faz Piccolo acordar e levantar para marcar seu território. O único que chama sua atenção é Yujiro Hama, que lhes dá as boas-vindas ao futuro, e chamando todos os outros de idiotas desorganizados. Katsumi tenta contrariá-lo, mas é rapidamente refutado pelo ogro, que diz que ninguém, incluindo o próprio pai, consideram Katsumi um oponente. Em meio a esse fato, Katsumi tenta desferir um chute em Yujiro, mas ele não só desvia, como também tira o cardaço do tênis do menino, falando para ele ir brincar em outro lugar. Para entrar na cela, Yujiro usa apenas força bruta, fazendo uma cara extremamente feia, mas é bem sucedido, ficando cara a cara com Piccolo. Os 8 lutadores ali presentes foram lutar contra ele, que se alimentava das criaturas mais fortes que vagaram na Terra. Se ele só quisesse comer, havia outras maneiras de fazer isso, o que deixou Yujiro interessado. Eles então colidem seus punhos. Em sua frente, Piccolo enxergava presas de um dinossauro, então, por ficar animado, ele acaba usando mais do seu poder, forçando Yujiro a usar uma técnica para derrubá-lo. A simples ação dele levantar cativou os olhos dos guerreiros ali presentes. Ao nos submetermos à civilização, perdemos várias habilidades corporais, mas para um corpo que mantém essas habilidades, até as ações mais simples se tornam belas. Do lado de fora, os soldados falam no megafone para Yujiro sair do recinto. Quando sai, o comandante Henry vai correndo até ele e pede desculpas por atrapalhá-lo no seu momento de diversão. Como Piccolo é o patrimônio mundial, Henry se ajoelha e pede para que ele se retire agora. Yujiro põe a condição de que os outros 8 guerreiros partirem também, pois assim como ele, só vieram dar as boas-vindas para o Piccolo. Então, pacificamente, a invasão dos homens mais fortes chegou ao fim, com exceção de Gaia, que estava disfarçado na árvore. Em uma lanchonete, Rumina pergunta a Baki se ele ganharia do primitivo, mas o campeão alega que não tem interesse nele, afinal, o Piccolo é um tesouro para toda a humanidade, e querer lutar contra ele é tão impossível quanto morar em uma pirâmide. Baki alega que não quer ser o melhor do mundo, mas sim vencer o seu pai em uma luta. Rumina fala que Baki continua o mesmo, pois sempre que fala do seu pai, o campeão parece muito feliz, o que o deixa pensativo por um momento. Enquanto
Enquanto isso, na base militar, Piccolo se lembrava sem parar da primeira vez que sentiu aquilo. Ele lembrava da pressão dos punhos e do que aconteceu logo em seguida, refletindo que nenhum dos que enfrentou no passado conseguiam fazer aquilo, e todo esse mistério deixou Piccolo feliz. No centro de pesquisa e treinamento de Kung Fu, Hetsu Kaiô fazia uma demonstração excelente do seu domínio dos 4.000 anos de artes marciais chinesas, o que deixou todos ali presentes impressionados. Em outro cômodo, Baki fala que foi uma demonstração incrível, mas Hetsu alega que ele também conseguiria fazer se tentasse. Sabendo que o Kung Fu é o verdadeiro tesouro de princípios, Baki pede educadamente para que seu amigo ensine. Entretanto, Hetsu recusa, afirmando que não tem nenhum interesse no garoto. Ele não está interessado em nada à sua volta, a não ser em Piccolo, mesmo sabendo que ele é uma relíquia cultural e alguém contra quem não devem lutar. Ele está ciente de tudo isso. Hetsu alega que essa sensação de lutar que está sentindo é semelhante ao amor, desejando saber como um homem primitivo reagiria às habilidades desenvolvidas ao longo de 4.000 anos. Por isso, quer lutar contra ele. No Tokyo Dome, dentro da arena subterrânea, Piccolo foi levado até lá, pois não se alimentava há 5 dias, tornando essa uma situação extremamente perigosa. Albert Payne afirma que Piccolo é um guerreiro ambicioso e orgulhoso. Ele não come nada além dos inimigos que enfrenta. Todos os animais mais ferozes foram até essa arena para enfrentá-lo, mas todos correram com medo após uma olhada de Piccolo. Até um leão fugiu com o rabo entre as pernas. Entretanto, tem um oponente com o qual não o fizeram lutar, que infelizmente é uma espécie em extinção. Esse é o tigre siberiano, o mais forte dentre os grandes felinos. Diante de Piccolo, ele não fugiu, pois diferente dos outros animais, o tigre siberiano via o lutador jurássico como uma presa. Porém, o que acontece não pode ser chamado de uma luta. Piccolo esmagou os ossos do animais com um aperto, que no final virou sua presa. Nos jornais, o Dr. Albert Payne explica a situação de Piccolo e que ele só se alimentava dos inimigos que derrota. E Hetsu assistiu esse programa. À noite, conversando com o Sr. Tokugawa, Hetsu fala que ficou sabendo que a dieta de Piccolo tem sido problemática, já que só se alimentava de uma espécie protegida por lei. Hetsu então sugere que ele se torne a presa de Piccolo. Tokugawa obviamente diz que isso é impossível, pois não poderia deixar um humano se tornar o alimento dele. O mestre do Kung Fu fala que não se permitirá ser comido e tem total conhecimento de que estará diante dele como uma presa, mas não tem nenhuma intenção de ser devorado, além de alegar que seria um espetáculo. Piccolo vs Hetsu Kaiô. Na arena subterrânea, o professor Payne acha essa ideia ridícula, mas tanto Strident quanto Tokugawa falam que vai dar tudo certo, até porque ele disse que queria fazer isso. Enquanto isso, Piccolo dormia tranquilamente no centro da arena, ato praticado apenas por animais no topo da cadeia alimentar, assim como leões em uma savana. Payne, furioso, fala que ele vai ser comido na hora. Os outros dois mandam ele calar a boca, algo que o ganhador do prêmio Nobel nunca tinha ouvido antes. Nesse momento, Piccolo acorda e se levanta, coisa que ele não fez com as feras que foram levadas até ele. No momento que Hetsu entra na arena, Piccolo percebeu que enfrentaria alguém extremamente digno, então assumiu a posição de batalha pela primeira vez. Para testar sua força, Hetsu entra no alcance de Piccolo e é mandado para longe com um tapa, o fazendo perceber que uma disputa de força é inútil, por isso decide usar seus truques. Hetsu dá um chute no rosto do primitivo, usa seu cabelo para impedi-lo de enxergar, o derruba e desfere outro chute no rosto. Uma pessoa normal teria simplesmente morrido, mas Piccolo está perfeitamente bem. Hetsu desfere uma sequência poderosa de golpes no maxilar, fazendo o mestre do Kung Fu achar que seu oponente deve estar sentindo milhares de concussões no cérebro. Nesse momento, Piccolo atinge a cabeça de Hetsu com as duas mãos e, chorando, ele morde o trapézio esquerdo e também o come. Hetsu tenta se livrar, mas acaba tendo seu ombro mordido e devorado. Ele retira os sapatos e, furioso por Piccolo estar o devorando e chorando, Hetsu se prepara para atingir um chute, mas é impedido por um simples tapa do lutador primitivo. Ele percebe que os 4.000 anos de história chinesa estão sendo inúteis e isso é humilhante. Com lágrimas em seus olhos, ele agradece a esse tempo e fala que não vai mais usar essas técnicas, pois não suporta ver as artes marciais não surtirem efeito. O nome Hetsu Kaiô lhe foi dado por seu mestre. Esse nome significava tudo para ele, então decide que Eishu Hetsu, o nome dado por seus pais, irá defender o Hetsu Kaiô. Então, chorando, ele avança utilizando um moinho de socos. Ele abandonou todos os seus truques por completo e usou apenas as emoções, que provavelmente era o último recurso da história da humanidade.
cidade. Piccolo estava confuso. Ele revidou porque estava sendo atacado. Como ele era forte, ele lutou com todas as forças que tinha, mas isso já era igual a uma fêmea. Hetsu inconscientemente usou uma técnica para se defender, mesmo tendo decidido não usar nenhum tipo de princípio. Ele segue usando técnicas para se defender e atacar sem pensar, o que o deixa confuso. Nesse momento ele ouve uma voz chamando por seu nome. Quando olha para trás, se depara com um espectro de si mesmo, a personificação do seu eu ideal. O espectro fala que mesmo que ele tenha abandonado as artes marciais não o abandonaram. Ele deve se entregar às artes marciais e esquecer os 4.000 anos de história. A menos que faça isso, ele nunca mais assumirá nada. Hetsu então começa a confiar em si mesmo e em sua arte marcial, conseguindo se defender dos ataques do primitivo e contra-atacar com maestria e elegância, derrubando Piccolo e percebendo que isso é o que significa assumir completamente 4.000 anos de história. Amigos, Hetsu irá ganhar a luta contra Piccolo ou se tornará o alimento do homem primitivo? Bak algum dia sentirá vontade de desafiar o lutador do período Cretáceo? Deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixe o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!